O deputado federal Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, propõe mudanças para o trabalho no campo. Se for aprovado, ele permite que o trabalhador ou os trabalhadores sejam pagos com comida e moradia ao invés de salário. Entidades ligadas aos trabalhadores rurais consideram a proposta como uma situação próxima à escravidão. Este assunto a gente discute a partir de agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Renata Gaber, e também com o secretário da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais, Gabriel Santos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar nessa nossa análise, nessa proposta. São 2 pontos, tá? Para a gente abrir a conversa. Os 2 pontos mais polêmicos diz respeito ao artigo 3º, que define o trabalhador rural como pessoa física que presta serviço mediante salário ou remuneração de qualquer espécie. E o 16º, que fala da possibilidade do empregador descontar até 25% do salário em troca de moradia ou alimentação. Doutora. Não é até 25%, Sim. É 45%. Sim. Porque 20% de moradia e 25% de alimentação. Então, somos 2. Aí. É. Pois é. E agora, como é que a gente explica isso? Aí a gente não explica. Eu concordo que é próximo à escravidão. Quase metade da remuneração. 45%. 45%. Sem considerar a previdência, que também, para quem tem a carteira assinada, é descontado. Então, tu soma esses 45% mais 8%. Bom, aí já estamos passando da remuneração. Se a gente for pegar os 100%, passa da metade. Exatamente, passa da metade. Sim, passa da metade. Passa da metade. Como é que a gente pode embasar legalmente num país que... Isso não pode embasar legalmente, né? Eu não sei como é que as pessoas conseguem ter essa desfaçatez de fazer uma proposta desse gênero, porque não... extrapola a relação do respeito humano. Né? É contra qualquer regra da OIT, por exemplo. Sim. O Brasil é um país que tem, historicamente, nossa primeira relação sindical se dá com os assalariados, com os trabalhadores do meio rural. Né? O primeiro sindicato é de trabalhador rural no país, 1900 e qualquer coisa. Sim. Então, nós temos uma história, o Brasil é um país agropastoril. Sim. Né? Essa é a base cultural brasileira. E eu não consigo entender como, de que maneira isto chega nesse ponto. Como é que alguém que realmente tenha, pelo menos uma história mais antiga, porque eu não quero ser ruim de dizer assim, que todos os produtores rurais são péssimos patrões. Isso não é uma verdade. Né? Não vamos generalizar. Não é para generalizar. Claro. Eu consigo entender, por exemplo, algumas questões que são mais exigentes em termos de jornada, nas épocas das safras. Sim. Agora, isto é desrespeitoso, compreende? Com certeza. Não é possível que alguém consiga olhar para um semelhante, seja ele seu funcionário ou não, e ter uma proposta deste tamanho. Isso é Roma. Prática que, se a gente for voltar um pouquinho, doutora, em algumas matérias em diferentes cantos do país, e não vamos só, às vezes as pessoas concentram a imagem no Nordeste, por exemplo, mas a gente tem, inclusive, relatos até no Rio Grande do Sul, de praticamente trabalho escravo, onde a pessoa fica devendo para o produtor e mas eu não sei, eu acho que aí o meu colega de entrevista consegue falar mais, porque eu tenho a vã ilusão, pelo menos, de que aqui no Sul isto não é com a frequência que se dá fora daqui. Mas não, enfim, é impossível de acontecer, Gabriel? Não é. Bom, a gente, como FETAR, representamos mais de 200 mil assalariados no estado do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que esse projeto 6442, né, a gente não sabe nem de onde que ele tirou o embasamento, com quem foi que ele discutiu, com quais segmentos, né, para fazer e ter a coragem e a audácia de fazer um projeto, né, tão devasto quanto esse. Os casos aqui, nós tivemos alguns casos já aqui no Rio Grande do Sul de trabalho escravos. Agora, há poucos dias saiu a lista, né? Aqui na Grande Porto Alegre tivemos algumas fazendas notificadas. Aqui na Grande Porto Alegre? Isso, na Grande Porto Alegre, aqui no entorno, né? Tivemos, né, algumas, né, que o pessoal está na lista, né, de trabalho escravo. Então, assim, dizer que até que ponto, né,
a audácia desse, né, onde que tu fala numa jornada, né, levantou alguns pontos, mas numa jornada de 12 horas por 18 dias, aonde parcela férias em 3 vezes, um intervalo de almoço de 30 minutos, gente, para um assalariado rural que trabalha, né, totalmente, né, por muitas vezes a gente conhece bem a realidade do estado do Rio Grande do Sul, sem condições, que não tem um refeitório para fazer, tu ter 30 minutos só é assim, é totalmente descabível esse projeto dele, né? Sim. Então, esses são alguns pontos assim que a gente vê, mas tem outros, a própria PEC 300, que revoga a questões por 3 meses para procurar os direitos, a questão que eles estão dizendo que, né, que no projeto diz que pode, a rescisão de contrato não precisa passar, né, no sindicato. Então, todas essas situações a gente vê, você acha que o trabalhador tem condições de ir lá negociar com o advogado, com o RH, da empresa, né, o trabalhador que muitas vezes não tem a orientação, né? Então, todas essas situações vêm nos deixando, né, extremamente preocupados, e a gente vê o nosso assalariado rural em todo o estado, nós que temos mais de 300 sindicatos, né, 350 sindicatos de trabalhadores rurais no estado, né, a gente vê que cada dia o assalariado vem mais preocupado no sindicato, né, para ver com todas essas propostas, né. Agora, a própria questão da Previdência também, que é outro golpe, né. Claro. E eu fico imaginando, na questão até mesmo tu disseste, o trabalhador que tem que procurar o seu direito, porque alguns trabalhadores estão em regiões muito distantes de centros, né, urbanos, enfim, e coloca a responsabilidade em cima do trabalhador. Eu vou, por favor, doutora, me atravessar um pouquinho, mas isto faz parte do todo da reforma que o atual governo pretende em relação aos trabalhadores de forma geral. Sim. Quer dizer, a partir do momento em que todo mundo possa fazer um acordo particular, primeiro, a mim me parece uma coisa meio piadística. As né? relações de poder são diferentes. Exatamente. Sim. Então, assim, eu vou fazer um acordo, né? Ele outro, tu outro, nós os 3 trabalhamos para o mesmo empregador, cada um de nós vai fazer o seu acordinho. É uma coisa um tanto bizarra, né? Olha, eu estou tentando para o meu ponto de vista. Eu estou tentando entender. Eu acredito, a gente estava tentando buscar alguma justificativa, né? E pelo menos na reforma trabalhista se diz que a intenção é promover empregos, né? Trazer uma empregabilidade maior no momento que a gente está passando muito difícil de crise em todos os setores, né? Vamos combinar. A gente teve uma super safra no Rio Grande do Sul, mas isso não quer dizer que todos conseguiram, né? Muitos tiveram até mesmo sair da cidade e conseguiram como safristas, né? Empregos em algumas regiões. Lembro agora de Santa Rosa, por exemplo. A super safra se dá por uma série de condições, né? Claro. Se dá porque o tempo foi favorável, tu não tens uma super safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de norte a sul. Sim. Então tem uma série de coisas que implica na super safra, não é só o trabalho nem do proprietário, nem do seu trabalhador, né? Eu vou trazer uma situação da hora. Mas eu só queria dizer o seguinte, doutora. Por exemplo, quando entra a Revolução Industrial, né, lá nos primórdios do século, final do século XVIII, começo do século XIX, nós temos jornadas de quase 16 horas por dia e, ao invés da máquina da saúde para o trabalhador, ele foi extremamente explorado e diminuiu muito o posto de trabalho. Então, esta questão de aumento de jornada, dizer que abre posto de trabalho, é exatamente o raciocínio contrário. Com certeza. Bom, a OAB de Santa Catarina diz que o projeto traz medidas que estão tipificadas no artigo 149 do Código Penal como crime e redução à condição análoga à escravidão. Sim. A gente estava tentando buscar embasamento. Sim. É possível, por exemplo, barrar essa ideia até mesmo que já existe na lei? Eu entendo que sim, porque, do meu ponto de vista, tu podes começar a arguir inconstitucionalidades aí. Né? Por exemplo, supor que alguém vai trabalhar 18 dias sem folga é inconstitucional. Sim. A folga tem que ser dada. Preferentemente, a regra é preferentemente aos domingos. Sim. Neste absurdo aí, poderá ser num domingo. Poderá. Ser num domingo. E aí entra a negociação. Exatamente. E aí entra a negociação. Então, o cidadão vai trabalhar 18 dias, 12 horas por dia. Né? Isto é análogo à escravidão, sim. Uma outra questão que fica muito flagrante para mim é o estresse desse trabalhador. Sim. Ele vai ter problemas de produtividade. Né? Porque ninguém resiste uma jornada, só quem conhece trabalho de campo sabe que não é uma coisa, é pesado, não é lúdico, claro. Né? Não é uma coisa assim, legal, estou lá fora, né? Não.
Doutora, bom, agora eu passo para o Gabriel. Gabriel, o seguinte, a gente estava falando das condições, às vezes o trabalho é afastado, não tem a proximidade com centros urbanos. O projeto também reduz a possibilidade de fiscalização do Ministério do Trabalho. A primeira inspeção deve ter caráter educativo e há a limitação das multas a 1/3 de um salário mínimo. Então vai dificultar ainda mais a condição da fiscalização. Se eu fico imaginando, caso, hipoteticamente pensando, se isso passa, quem vai fiscalizar se isso efetivamente está sendo cumprido, mesmo que seja uma proposta absurda? Hoje a gente tem dados de órgãos aí, pesquisas, que a gente diz que o assalariado rural, né, em cada 10, 6 estão, né, não tem carteira assinada, estão em condições, né, precárias. O Ministério do Trabalho tem um trabalho mesmo que a gente não consiga ter uma abrangência por o sucateamento, que a gente precisava de um efetivo muito maior. Mas aonde no projeto diz que teriam que ir 2 fiscais, né, que teriam que diminuir penas, e a gente sabe que o número é bem menor, então isso aí, sim, para a área rural, que a gente tem já pouca fiscalização. E é uma das nossas demandas, sempre que a gente demanda do Ministério do Trabalho, né, é ter um maior número de fiscalizações, que a gente consiga fazer, né, não só né, multa, mas também que consiga conscientizar o nosso trabalhador rural, que por vezes vai 1 ou 2 vezes no ano na cidade. Isso aí nós não temos em 1, 2 regiões do estado, em muitas regiões o pessoal está 500, 600 quilômetros de um município. Né? Então ele vai 1, 2 vezes no ano e olha lá. Então esse trabalhador aí está totalmente em condições, né, já perversas. O trabalhador rural, ele pega rigor, ele não é um trabalho, né? A gente respeita o trabalhador urbano, mas sabe que o trabalho rural, ele é forçado, além de ser forçado, ele trabalha em condições, né, adversas, o tempo, o clima, ele não está trabalhando sobre num galpão ou numa plataforma, né? Então, é muito complicada essa situação toda. Bom, a gente está chegando aos finalmente aqui, mas dentro dessa ideia, como é que o trabalhador vai poder... relações de poder completamente diferentes, e como é que ele vai poder, por exemplo, ele vai ter um advogado que vai assessorar ele para a constituição dessa relação de trabalho, ou vai ficar tudo no... Porque muitos dos contratos são feitos de boca a boca. De boca a boca. Eu vejo essa possibilidade muito pequena. A partir do momento em que tu tiras a necessidade da figura do sindicato, tu diminui, inclusive, a possibilidade da assessoria. Sim. O que, aliás, é o que o patronato quer, vamos ser francos. Né? De uma maneira genérica, não só na questão do campo. E aí a dificuldade do trabalhador rural, que realmente ele não está no meio urbano, ele tem menos acesso, não é menos capacidade de inteligência, compreende? Claro. Quer dizer, mas ele tem menos acesso, ele não está na cidade onde está o advogado não vai lá fora, né, lá na sede rural, saber se alguém precisa. Isso não acontece assim, desta forma. Então, se você retira a figura do sindicato, a fragilidade aumenta muito mais. Sim. Quer dizer, o poder já é do patrão, né? Porque é ele que manda, é ele que tem poder econômico, enfim. Então, a pessoa mais ou menos se sujeita. O contrato de trabalho é um contrato de adesão. A condição do trabalhador discutir o seu próprio contrato é muito fragilizada. Sim. Sem a garantia do sindicato, isto aumenta. E essa situação pode levar, ou até mesmo a gente já tem relatos de uso da violência, intimidação, ou qualquer outro tipo de tática para manter o trabalhador dentro do regimento que foi criado, ou do acordo? Outra questão que a gente tem, além de já ter todas essas condições que acabam acontecendo, é o enfraquecimento da mão de obra no meio rural. Isso é uma questão que a gente vem levantando. Sim. O nosso meio rural do Rio Grande do Sul, principalmente a região sul do estado, a região norte, que hoje é muito produtora, estão com enfraquecimento da mão de obra. Hoje está muito difícil conseguir o assalariado rural. Com esse projeto devasto do governo, né, hoje, se chegar a ser aprovado, provavelmente nós vamos ter muito pouca mão de obra, né, no meio rural, porque o pessoal vai optar por ir trabalhar na cidade, fazer outra. Né. Então, como também com o avanço das máquinas, modernização todas, que a gente precisa ter um assalariado, né, mais focado, até com o próprio grau de instrução, né. Hoje que nós temos equipamentos aí de última geração e o pessoal está investindo bastante. Então, assim, a gente vê... Eu vou dar um exemplo para fechar a nossa conversa. A gente fala muito do êxodo rural, as periferias, às vezes, por falta de condição, não têm emprego na cidade, as pessoas vão procurar emprego e não acham. Então, se as pessoas acham que isso é só um problema de quem está no campo e que vive, né, com a situação afastada dos centros urbanos, entenda que esse problema acaba desencadeando aí, para você que está na sua cidade, né, tirando essas pessoas do lugar onde elas gostariam de estar e não conseguem.
A gente teve aqui, obviamente, teria que entrar mais dentro da lei, existem outros aspectos a serem discutidos, mas a gente teve aqui um panorama. E eu quero agradecer a doutora Renata, seja sempre bem-vinda, muito obrigada por nos atender. E também ao Gabriel, né, que a gente deseja que às vezes a gente não se posiciona, mas no caso dessa lei não tem como a gente defender, né? Não tem como defender um projeto absurdo desse, no trabalhador do campo que já é massacrado, né? E agora, com uma lei dessas, eu não consigo nem imaginar. Só para fazer uma observação final assim, do pacote da maldade. Né? Eles suspendem as normativas de saúde, né, no trabalho, todas elas são suspensas. Então, isso contraria todas as regras, inclusive as regras internacionais da OIT, que o Brasil é signatário de saúde no trabalho. Então, eu suponho, né, ou espero, vamos trabalhar muito para que isso não passe. Que não passe. Que não passe.